Eu acho que um bom exemplo também para a gente compreender essa questão de cosmovisão, né, é quando a gente pensa no seguinte, toda a área do conhecimento é uma área que passa pela natureza humana, né? Sempre há uma visão sobre o que é o ser humano ali. Pode estar lá em matemática, pode estar lá em ciências da computação. Não, aqui é só exatas, não tem nada a ver com isso, mas assim, há algo ali sobre o que é o universo, o que é a mente humana, o que é o homem, que passa por essas, por exemplo, essas três questões que implica em algo sobre aquilo, né? Um exemplo que eu gosto de dar é do algoritmo do Facebook. O cara que projetou o algoritmo, ele não projetou meramente e pensou assim, não, vou projetar aqui um algoritmo neutro que não leva em consideração o que é o ser humano, o que é a mente humana, o que são os desejos humanos, etc, né? Você pega aquele documentário o Dilema da Rede, e ver que o cara que projetou os algoritmos no Facebook, ele projetou com uma intenção, ó, dê ao ser humano aquilo que ele quer. Porque esse é um tempo que ele fica mais tempo conectado, e pelo fato dele ficar mais tempo conectado, ele vai ficar mais tempo exposto a propagandas. Mas perceba, ó, a pessoa faz isso com a visão sobre o que é o ser humano, sobre, por exemplo, qual deve ser a nossa relação. A gente tem que ter mais tempo conectado, que é para a gente consumir um determinado tipo de conteúdo, para consumir determinados tipos de publicidade, etc, etc. E o algoritmo do Facebook faz isso muito bem, né? Você fica muito tempo conectado no Facebook, por quê? Porque ele só dá exatamente aquilo que você quer. Né? Os mundos que o Facebook, o Instagram, as redes sociais te apresentam são mundos que concordam com o seu. São Você fica posições preso que numa concordam bolha, com a né? sua. E é maravilhoso viver dentro de uma bolha, né? Por isso que as pessoas se tornam tão agressivas quando elas saem um pouco da bolha e elas veem que o mundo não é como elas pensam que é. Mas isso tem uma Verdade. visão de mundo por trás. E aí a pessoa pensa assim, caramba, mas isso está tão claro para mim, por que é que as pessoas não pensam igual a eu? Claro, porque você só está vendo coisas que concordam com você, por isso está muito claro para você. Mas a outra pessoa está vendo só coisas que concordam com ela, por isso que a coisa também está muito clara com ela, e ela pensa a mesma coisa de você. No final das contas, e isso é resultado de quê? Mais uma vez, uma visão de mundo humanista, que programa o algoritmo para nós, enquanto seres humanos, nós termos acesso àquilo que a gente quer mesmo, nós temos acesso a opiniões que concordam com a gente, para que a gente seja uma máquina de consumo, como muitas vezes a gente é colocado numa certa sociedade de mercado, é levado a consumir. Né? Então, quanto mais tempo você é exposto ao consumo, mais você, digamos assim, tem uma probabilidade de ir lá e meter a mão na carteira e comprar tal. Então, mais uma vez, tem uma visão de mundo aí por trás, sabe? Tem uma cosmovisão aí que faz com que o cara sabe, lá no Vale do Silício, ele programe o computador para um determinado fim. Então, o cara que programou o algoritmo, ele não programou pensando numa virtude do... peraí, eu quero que as pessoas se deparem com um contraditório. Eu quero que as pessoas se deparem com a possibilidade delas abrirem a mente para elas verem questões que discordam da dela. Ele não programou o algoritmo para isso. Ele programou o algoritmo para ver outra coisa. E existe uma intenção aí, uma cosmovisão aí, digamos assim, nessa intenção dele. Que volta acaba caindo no final das contas no materialismo, né? Porque toda essa intenção de você Uhum. afunilar esse fluxo de pensamento, de comportamento da pessoa, é porque você justamente tem uma pessoa totalmente etiquetada, onde fica extremamente fácil o anunciante escolher que produtos vai oferecer para essa pessoa, né? Porque ela já tem todos os atributos aí de, não, ela tem esse gosto, ela lida com esse pensamento, ela tem esse hobby, então você já sabe exatamente qual botão apertar para você entregar o produto que vai vender, né? E isso acaba criando essa sensação de concordância, de bolha, de grupos e tal, enfim, é algo que fere completamente a nossa noção, a nossa perspectiva cristã, por exemplo, de sociedade, de entendimento, de relações, de ética, né? Mordomia. De mordomia, exatamente. Então, assim, cara, é impressionante, assim, como... Sabe uma coisa bem interessante, assim, que eu observo? Como é que as pessoas elas se transformam, de fato, nas redes sociais e na internet em geral, né? Às vezes eu estou gerenciando as redes sociais da Novo Tempo, de alguns programas e também os canais do YouTube. É impressionante a capacidade de alguns cristãos de deixar certos comentários, por exemplo, em vídeos do YouTube, que você não falaria com alguma pessoa que você considera frente a frente. Né? Eu já vi gente falar Uhum. assim, esse cara é ridículo, ele é muito ruim e tal, e não sei o que lá, e bababá.
não tem, assim, é um produto que está passando na televisão, não é um ser humano com família, com a imagem de Deus, não. Ele é só um produto do seu consumo que não está atendendo às suas necessidades mercantilistas, né? Porque você passou a enxergar tudo isso como algo materialista, né? Algo que, assim, se você tivesse frente a frente com aquela pessoa, você não falaria essas mesmas coisas, né? Já vi cada comentário absurdo, assim, que você fala assim, gente, essa pessoa tem noção do que ela tá falando, de como ela tá se portando, mas você não tá vendo um rosto, você não tá vendo uma pessoa, você tá vendo só um bem de consumo, né?